E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no Missão Enem. Hoje eu quero falar sobre gráficos e tabelas. Alguns alunos têm dificuldades e acabam levando isso para a aula de matemática, para a prova de geografia, para a prova de biologia. Então vamos tentar entender hoje como funciona isso e que pode te ajudar para toda a prova do Enem. Vem comigo! Galera, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de português. Antes de começar a aula, vou pedir aquele favorzaço a você. Se inscreva no canal, curta a aula, dá lá um joinha, compartilha com um amigo, faz uma corrente de amizade. Vamos fazer uma corrente aqui para que várias pessoas possam chegar até essa aula. Toda semana tem alguém que descobriu o canal por acaso, eu estava mexendo aqui na internet, veio sem querer. Assim, as pessoas ficam surpresas porque não conhecem o projeto. Então, eu preciso de vocês para vocês me ajudarem a levar o projeto ao maior número de pessoas. Então, é muito importante que você participe desse projeto, que você esteja interagindo comigo e que você esteja compartilhando essas aulas. Aulas para o Enem. Então, a aula de hoje é uma aula que serve, como eu falei, para biologia, para matemática, para química. Quer saber ler gráfico, tabela. Muita gente não sabe ler o gráfico, a tabela. A pessoa faz, às vezes, um gráfico, você pede para a pessoa fazer um gráfico, a pessoa faz um gráfico todo torto, sai todo fora do compasso e muitas vezes erra uma questão de matemática, erra uma questão de física ou erra uma questão de biologia porque leu o gráfico errado. Então, assim, é um problema que afeta não só a língua portuguesa, mas que afeta outras matérias. Então, vamos lá. Qual é o conceito de gráfico? Em estatística, gráfico é a tentativa de se expressar visualmente estatísticas simplificadas. Ou seja, eu tenho vários dados e eu estou querendo botar esses dados de uma forma resumida. E são estatísticas simplificadas, matemáticas ou não, e de algum dado ou valor obtidos, assim facilitando a compreensão. Então eu uso esse gráfico para poder fazer com que você, através de cores, barras, círculos, outras linhas, você procure perceber como que um processo, um fenômeno, um caso acontece e a sua evolução através do tempo, a sua evolução através da própria história. Então aqui existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico em barra, em pizza, em linhas, diárias, em rede. Existem vários gráficos. E aí, o que é um gráfico de barra? Olha só, normalmente ele vai colocar a barra, são esses bastões aí, né, que estão assim elevados, e que você vai ver que ele usa cores diferentes para poder fazer um contraste. Então vamos dizer que o rosa seria o número de participantes em 2001, em azul, de homens do processo seletivo, de mulheres, por exemplo, no processo seletivo para a prova militar. Então você vê que o rosa ali teve um crescimento, tem uma barra de crescimento em 2001, que se manteve em 2002 e que cresceu um pouquinho lá em 2003. O azul manteve uma coisa ali em 2002, 2001, 2002, algo ali quase que a mesma coisa, e 2003 subiu um pouquinho. Então ali é imperceptível, por quê? Porque houve um crescimento, mas não houve um crescimento tão expressivo, não foi uma coisa tão grande assim. Então as barras servem para isso. Você de repente quer apresentar um trabalho no colégio e você fez uma pesquisa, você quer mostrar que homens, mulheres, ou alunos e alunas, católicos e não católicos, você quer mostrar isso, você pode usar as barras e colocar o número, veja, 200, 400, 600, e o ano aqui embaixo na horizontal, e mostrar como que através dos anos se deu esse crescimento. Eu posso usar barras. No gráfico de pizza, que cai muito em prova, você encontra esse tipo de gráfico muito em prova, veja, preferência por modalidades esportivas. E aí, em verde, que predomina em 40%, por isso que aí, ó, ele não pegou a metade, não pegou o círculo ao meio, pegou ali, você vê 40%, futebol. É a preferência do brasileiro, futebol. O brasileiro para tudo para ver o futebol. Já aqui com 30% você tem um vôlei, né? Que seria esse não é roxinho, ele aí no caso seria um violeta. Veja que 30% da preferência, quase batendo com o futebol, voleibol. Em vermelho, 15%, nós temos o basquete. Engraçado que o basquete no passado era o segundo esporte do país e que perdeu espaço para o vôlei, principalmente por conta da organização, né? 10% natação e os outros, em 5% ali, em amarelo, outros esportes. Então, assim, vários outros representam 5% da preferência do esporte no brasileiro. Então, bem, não sei nem se é brasileiro, mas a gente presume que é do Brasil, deduz que é do Brasil. Então aqui você tem esse da pizza, que eu acho que é um dos mais simples para ser compreendido.
E tem o gráfico de linhas, né? Que você normalmente vai colocar um valor na vertical e na horizontal você pode botar os meses, como acontece aqui. E ele vai mostrando como que foi o crescimento, queda, depois voltou a subir, desceu, aí teve um pico que foi dado em determinado mês e depois caiu e foi assim vertiginosamente no outro mês e depois voltou a subir um pouco, caiu, voltou a subir, mas o grande pico se deu aí, né, de vendas aí em 2017, o total de vendas, o grande pico aconteceu lá no mês de junho, né? E o mês de junho, coincidentemente, é o mês dos namorados, né? É um mês muito forte. Já em maio teve uma queda, engraçado, maio é mês das mães, né? Então tem que saber que vendas de quê? Varejo, normalmente os meses de maio e junho são 2 meses muito fortes, né? Porque Dia das Mães, no segundo domingo, e no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, são 2 meses que alavancam aí, que sobem as vendas. Depois vem junho, depois vem julho, agosto. Aí o outro pico de venda vai ser o mês da criança, quer dizer, ali dia 12 de outubro. E depois o comércio já começa a se voltar para o Natal, porque é o grande pico, porque você faz uma campanha maciça de que para você ver a pessoa feliz, você tem que comprar presente. Acredite se você quiser. Bem, tabelas. Qual é o princípio da tabela? A tabela é a forma não discursiva, quer dizer, não é escrita, não é verbal, de apresentação de informações representadas por dados numéricos e codificações dispostos em uma ordem determinada, segundo variáveis analisadas de um fenômeno. Bem, esse conceito fica difícil, né? Mas a tabela é um recurso que a ciência, que a química, a física, a matemática utiliza para poder expressar e comunicar determinadas questões, determinados códigos que estão presentes dentro da sociedade. E aí, recomenda-se que a tabela, primeiro, seja suficientemente completa para ser entendida, dispensando a consulta do texto. Então, quem olha a tabela vai entender o que está sendo informado ali. Eu não preciso buscar nada escrito para poder compreender. Segunda coisa, contenha somente os dados necessários ao seu entendimento. Não se coloca nada mais, coloca-se o essencial. Outra, seja estruturada de forma mais simples e objetiva. Quanto mais simples a tabela, melhor. Inclua dados logicamente ordenados. Então, você vendo o gráfico, você vai entender pela ordem que houve um crescimento, um decréscimo. A organização segue uma lógica. E apresente dados, unidades e símbolos consistentes com o texto. Então, ao ver isso, veja aqui o modelo das tabelas, né? Você tem aqui uma tabela de municípios mais populosos do estado do Paraná. Ele botou só essa legenda e aí colocou A, B, C, D, E. Então aí são os 5 municípios mais populosos. E aí ele botou o município de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. E a partir daí, o A, quer dizer, o mais populoso, ficou logo, a letra A, ficou em primeiro, que seria Curitiba, com 1.587.000 habitantes. Posteriormente, você tem Londrina com 447, Maringá com 288, Ponta Grossa com 273 mil e Foz do Iguaçu com 258. Então, veja, ele começou do A ao E, eu entendi que ele começou com o mais populoso até o que seria o menos populoso, dos 5 mais povoados, mais populosos em número de habitantes. Na outra tabela, um exemplo, ele bota aqui, tabela B, X é massa corporal e o Y é consumo anual de água. E aí você tem indivíduo, quer dizer, o indivíduo 1, 2, 3, até o 6 aí. E aí ele coloca massa corporal 90 quilos e o consumo de água aí 850. O 2, uma massa corporal de 120 e consumiu 400 litros de água. O terceiro tem 60 quilos e consumiu 300. O outro, que tem uma massa corporal de 40 quilos, consumiu 550. O quinto aqui, que tem uma massa corporal de 82 quilos, 490 litros de água. E por fim, o que tem 90 quilos, começou com 90 e termina com os 90, esse consumiu nem a metade do que está lá em primeiro, que consumiu 850 litros de água. Lembrando aí que se recomenda que pelo menos você consuma, dependendo aí da sua massa corporal, 2 litros de água por dia, né? E se você botar no número, se você botar consumo anual, se você tem 365 dias ao ano, 2 litros aí, você vai ter 730 litros. Então o cara lá, o primeiro, consumiu mais de 2 litros de água por dia. Enquanto o outro aqui não consumiu, o terceiro aqui bebeu 300 litros de água, ele não consumiu nem 1 litro de água por dia. Quer dizer, nem muito, nem menos, né, pessoal? O ideal, sempre. Então,
A tabela serve para isso. Agora, tem o infográfico. O Enem coloca muito infográfico na prova. A infografia ou infográfico são textos visuais explicativos e informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks, etc. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Então aqui no primeiro, como fazer uma redação, nota 10, e aí você aí depois aumenta aqui, porque eu não consigo aumentar. Aqui o primeiro caso, é o link da redação. O segundo fala dos 10 sinais que tem um alcoólatra em minha família. E aí o cara vai te dizer o que características você tem que observar, que o cara é alcoólatra, precisa de tratamento. E você tem aí a internet em 24 horas. E aí ele bota o gráfico, sobre o que as pessoas fazem na internet em 24 horas. Então, assim, o infográfico, ele combina, uma linguagem híbrida, que ele vai sempre associar a linguagem verbal à linguagem não verbal, ou seja, imagens. Então você vai ter sempre uma explicação ao lado daquela imagem. Tem que ser informações sucintas, rápidas, breves, para que a pessoa compreenda. E aí, como é que isso cai no Enem? Então a gente tem aí a primeira questão, em que você tem um novo consumidor social. Pessoal, quando a gente fala consumo, você, quando pensa em consumir, você pensa em compra, claro. Como é que você compra um produto? Você vai até uma loja, você vai até um lugar adquirir um produto. Agora, quando você fala o novo consumidor, é porque essa forma, essa relação, eu entrar numa loja para comprar, eu ir ao shopping para comprar, de repente está sendo modificado. E a gente sabe que o comércio online hoje movimenta, e com a pandemia isso aí foi potencializado. Muitas empresas tiveram que investir na forma digital para poder atender e continuar vendendo. E grandes empresas, claro, lucraram bilhões. E aí, qual é a característica aqui do novo consumidor? Usa novos canais online, novas ferramentas de comunicação. Quer suporte para encontrar pessoas que compartilham a mesma opinião. Lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts em blogs. Deseja uma experiência melhor online do que offline. Quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente. Tende a comprar mais online do que offline. E confia em conselhos de amigos online, conhecidos e estranhos. Então esse é o novo perfil, é o cara que ele tem uma interação digital, no mundo online, está sempre compartilhando opiniões, avaliações, e lê avaliações, lê opiniões dos outros. Ele acaba usando isso como referência para ele consumir. Então essa é uma característica desse cara. Então assim, o consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se, deduz-se, ou seja, eu posso deduzir que esse novo consumidor sofre influência de quê? A. Cultura do comércio eletrônico? Sim. Tudo isso aí tem a ver com a nova postura do comércio eletrônico. Então seria a resposta à letra A. A B. Busca constante pelo menor preço? Não só menor preço. Ele nem fala a questão do menor preço aqui. Divulgação de informações pelas empresas. Não, ele compartilha informações com outros consumidores, com outras pessoas, além das empresas, Necessidade recorrente de consumo. Não uma necessidade recorrente de consumo, mas de compartilhar experiências de consumo. Postura comum dos consumidores tradicionais. Não, o consumidor tradicional não fica compartilhando opinião online. Então é a letra A. Então eu li o gráfico ali, e a partir dali eu consegui deduzir e chegar à letra A como resposta. Na 2, Enem 2013, casados e independentes. É o título. Um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamento entre pessoas na faixa dos 60 anos cresce desde 2003 a um ritmo de 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Ora, por que o casamento entre pessoas de 60 anos tem aumentado? Primeiro, que você tem hoje uma população, vamos dizer, idosa, que ainda está inserida no mercado de trabalho,
a reforma da Previdência e as necessidades de aumentar a renda para poder sustentar, faz com que essas pessoas venham se prolongando no mercado de trabalho. Hoje, a dinâmica do trabalho, hoje você tem muito essa coisa do trabalho online. Então você pode fazer um home office, você pode fazer atividades que não demandam, vamos dizer, grande esforço físico, é muito mais intelectual. E a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai sabendo usar melhor o tempo de forma mais sábia. Outra questão é que elas estando ocupadas, normalmente elas já têm filhos criados. Se ela teve casamento ou algo parecido, normalmente a pessoa tem filho criado, filhos vão embora. É muito comum os filhos viverem suas vidas e aparecerem de vez em quando para falar com os pais. Então o que acontece? Se o cara é separado, viúvo ou algo parecido, acaba buscando um novo relacionamento. Até porque a internet também tem proporcionado pessoas de uma determinada idade buscar relacionamentos, e isso tem feito com que o crescimento, quer dizer, não é só isso, mas vários fatores têm permitido isso. Mas a independência financeira, a busca, a descoberta do prazer, tudo isso tem contribuído bastante para a mudança desse perfil. Então, quando a gente está lendo aqui, os gráficos, aqui no caso, expõe dados e estatísticas por meio de linguagem verbal e não verbal. Então você vai ter que ver a imagem e vai ter que ver justamente o quê? O que são as imagens, o verbo e a imagem. Então ele coloca assim, aumento de número de casamento entre 2003 a 2008. Quer dizer, entre pessoas acima de 60 anos, subiu 44%. Então houve aqui, o número ali está mostrando que houve um crescimento de 44% do número de pessoas acima de 60 anos. Enquanto na população brasileira foi 28%. Então, ali bateu justamente essa questão dos 44%. E ele fala, a população com mais de 60 anos no mercado de trabalho também cresceu 7%. Em 2003 era 31%, hoje são 38%. Por esses fatores que eu falei aqui na nossa análise inicial. Portanto, quando você usa o uso desse recurso, ele, de certa forma, exemplifica o aumento da expectativa da vida da população? Não é bem isso que ele está abordando aqui, a questão da expectativa de vida. Ele explica o crescimento da confiança na instituição do casamento? Não, isso daqui não passa longe disso aí, dessa confiança, aumento crescimento da confiança. Mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos. Não está falando da população brasileira. Ele está falando sobre o número de pessoas que estão empregadas e que estão buscando casamento, pessoas acima de 60 anos. Então não é da população brasileira. Está generalizando aí. Indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção? Não. Não está me mostrando isso. Não houve essa proporcionalidade. Mas as duas imagens resumem o crescente número de casamentos, mostra que aumentou o número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. Ou seja, se em 2003 só tinham 31% de pessoas acima de 60 anos trabalhando, hoje subiu para 38%. Então os dois gráficos sintetizam, resumem essa percepção do aumento de pessoas se casando e pessoas empregadas. Claro, pessoas acima de 60 anos. Então a resposta 2, letra E. E por fim, caiu no Enem 2010. Cada um na sua. O que o sexo dos matriculados nas universidades brasileiras diz sobre a mente de machos e das fêmeas? Aí você vê que tem aqui um gráfico, temos uma linha horizontal que bota pessoas e coisas. E eu tenho a linha vertical botando mulheres de 10 a 100 e você tem uma linha para baixo, homens, menos 10, aí a menos 100. E aí, o que acontece? Aí está escrito, eles tendem a usar a cabeça para lidar com coisas inanimadas e abstrações. Por isso, são a maioria no curso de exatas. Então você vê os homens, aqui no caso, matemática, engenharia, mineração, física. A fonte é a revista super interessante, tá? Então, ele está partindo de uma estatística, de uma pesquisa que foi feita em números. Já as mulheres, veja, então os homens lidam com coisas, né? E as mulheres
lidam com pessoas, né? Elas têm mais habilidade em compreender as pessoas e emoções. Elas dominam as carreiras que têm a ver com isso. Então você vê psicologia, humanidades e arte, educação, medicina. Medicina aqui é uma surpresa, né? Mas você tem aqui a questão do elas, nessa parte que lida com pessoas, e os homens que lidam com coisas. Bem, segundo as pesquisas recentes e relevantes a diferença entre sexos para se avaliar a inteligência, com relação às tendências para a área de conhecimentos por sexo, levando em conta a matrícula em cursos universitários brasileiros, as informações do gráfico asseguram que homens são matriculados em menor proporção em cursos de matemática? Não, ao contrário. Em cursos de matemática e medicina por lidar melhor com as pessoas? Não, aqui está escrito que eles lidam melhor com coisas, com abstrações, então está errado. As mulheres estão matriculadas em maior percentual em cursos que exigem capacidade de compreensão de seres humanos? É o que está escrito aqui, né? Elas dominam, quer dizer, têm mais habilidade para compreender as pessoas e emoções. Então a letra B é a resposta. Acabou a questão. Aí ele botou aqui, C, as mulheres são matriculadas em percentual maior em física. Não, física aqui, ó, não é pessoa, é coisa. Está errado. Homens e mulheres são matriculados na mesma proporção. Não tem nada aqui em mesma proporção. Em cursos que exigem habilidades semelhantes na mesma área. Não tem essa informação aqui. E as mulheres são matriculadas em menor número em psicologia? Não, em maior número em psicologia. Está aqui o gráfico aqui. Então, resposta letra B. Tem várias questões no Enem abordando isso. Então eu aconselho você aproveitar essa aula de hoje, pegar outras questões, cair dentro, procurar ver se você realmente entendeu como se lê um gráfico, o que você tem que observar, para que você possa responder a questão de uma forma satisfatória. Gostou? Quer saber mais? Comenta aí embaixo que você quer saber mais, que você gostaria de saber mais informações. Lembrando que a nossa revisão começa em dezembro. Nós já estamos acima da metade do projeto e nós vamos começar nossas revisões em dezembro. Então, participe, interaja, compartilhe, dá aquele like e se inscreva no canal. Valeu, um abraço, até a próxima.